Sem dúvida, a gente que depois que sai de uma Big Four, é um selo de um crachá global, ou qualquer lugar do mundo que você chega, até no aeroporto, você diz que trabalhou na Deloitte, trabalhou na EY, trabalhou na PwC, na KPMG, as pessoas te olham diferente em qualquer lugar do mundo. Então isso de fato é uma base que é imensurável, foi a maior base de trabalho que eu tive na vida, de experiência e realmente te prepara para anos-luz. A gente quando está naquele inserido naquele contexto, a gente também não enxerga a dimensão que isso te leva quando você sai de lá, esse crachá eterno que você tem, trabalhei na Price, trabalhei na Deloitte, não é isso? Exato, e o mais valioso é o networking, porque você trabalha com tantas pessoas, é uma rotatividade grande também de profissionais, tá. Então, às vezes, uma pessoa que foi seu assistente, vai para a indústria e do nada torna seu cliente, né. Então o networking ali que você faz trabalhando numa Big Four é algo impressionante. Hoje eu conheço muita gente do mercado da área tributária, da área de comércio exterior, justamente porque eu trabalhei em 3 das Big Fours, né. Então muita gente até brinca comigo: "Ah, só falta uma para você completar o álbum", né. Mas e eu tenho muito orgulho disso realmente, porque eu conheci muitas pessoas, né, e deixei realmente grandes amigos em todas essas empresas que eu passei. E aprendi muito também, né, aprendi demais com grandes profissionais, né, e nunca esqueço também de você, Rodrigo, né, que foi um grande profissional. Chegamos a dividir sala ali Tá, na PwC, né, durante um exato. tempo, então foi muito bom. E a tua passagem para a PwC, porque, muito se fala em trocar 6 por meia dúzia, né, você está numa empresa consolidada, PwC e Deloitte ficam se revezando entre primeiro e segundo Uhum. globalmente em Sim. resultado, né. E o que é que te fez sair da Deloitte, que naquele momento poderia ser a primeira ou poderia ser a segunda, mas está sempre ali com o PwC, Uhum. para ir lá para a Price que estava engateando, começando uma área, não sei se foi com o Celso Grazioli que tu começasse essa área, Não, não, ou já era foi com o Reis. já foi com o Sim, Reis, sim. caramba, já foi com o Uhum. Reis. E aí, como foi que te fez nessa dentro desse nosso tema de trainee a sócio, você já estava na Deloitte muito bem, Uhum. já liderando a área, de você optar e ir para o concorrente e fazer também um trabalho brilhante lá na Price. É engraçado que a gente acha que Big Four é tudo igual, né, mas são empresas totalmente diferentes, tá. Uma é mais voltada para questões de diversidade, a outra é uma empresa mais despojada, a outra é uma empresa mais formal, né. Eu me lembro que na época de PwC nós usávamos gravata, né. O máximo da informalidade que existia naquela época era você tirar a gravata na sexta-feira, né. Então, enquanto, outras Big Four já estavam com outro estilo, né, de dress code, né, usava calça jeans, né, camisa polo, etcétera. O estilo do sócio também é totalmente diferente, tá. Então acho que assim, na verdade é uma experiência nova, é uma cultura diferente, apesar de ser Big Four, são empresas totalmente distintas, né. E questão de projeção de carreira, tá. Eu saí da Deloitte como gerente sênior e fui para a PwC como diretor, né. Então esse salto de carreira também é algo que, se você planejar direitinho, pode ser benéfico para tua carreira, né, então foi muito bom, e era um projeto muito interessante da PwC ali, que já tinha uma área de customs construída pelos meus antecessores, né, e eu só dei continuidade no ótimo trabalho que foi feito ali. Maravilha. E isso era uma liderança do Reis, né? Isso, exato, exato. Liderança do Reis. Uhum. Maravilha. E aí você na PwC talvez acendeu de novo essas chamas e essas janelas globais que você tinha no seu coração, lá desde a época da Aduaneiras, né, Exato. de querer, dar esse passo. E você da PwC foi para a KPMG, não foi? Eu passei Nesse rapidamente para uma empresa chamada RSM, RSM. isso, que é uma empresa, que é a sexta no ranking das auditorias, né, então nós temos as Big Fours, a BDO em quinto lugar e a RSM como a sexta maior do mundo, né, então nos Estados Unidos é muito grande, na China, se eu não me engano, é o número 2, então é uma empresa bem estruturada fora e no Brasil começando, né. Então foi uma passagem rápida, logo eu recebi esse convite da KPMG, né, fui contratado como sócio-diretor, e aí depois eu fui promovido a sócio na empresa, né. Então, ali eu pude experimentar uma estrutura um pouco menor, né, uma empresa que estava praticamente começando aqui no Brasil, né, eu estava estruturando a área de Customer na RSM, para depois voltar realmente para aquela estrutura de transatlântico que eu já estava acostumado, que foi no caso da KPMG, Foi pós-Price já, né? foi pós-Price, exatamente, exatamente.
né, em 2019 eu entrei na KPMG e fiquei até 2023. Ficou um bom tempo na Sim, KPMG, sim, né. quase 5 anos, quase 5 anos. E nesse balanço, o que você diria em poucas palavras de diferente entre Deloitte, Price e KPMG? A questão da formalidade, né, eu vejo a PwC hoje eu sei que mudou um pouco, né, mas naquela época era uma empresa muito mais formal, né, do que a KPMG e a própria Deloitte, tá. A questão de cultura, tá, vejo a KPMG com uma cultura muito mais voltada pra questão de diversidade, né, de realmente de abraçar, né, todos os profissionais, um ambiente um pouco mais leve de trabalho, né. Então acho que essas são as grandes diferenças que eu notei, assim. Mas, tem uma base muito parecida, né, em termos de faturamento, de cobrança, de soluções que são oferecidas para o mercado, então são muito próximas, né, mas é o estilo realmente de cada empresa que acaba diferenciando um pouco. Que maravilha. Tá. Faltou só a UI, né, aí, né. Faltou só a UI para completar o álbum aqui, né. A UI eu trabalhei na UI, é uma empresa fantástica, sensacional, bem mais informal do que a PwC. Eu acho que a PwC hoje era a UI quando eu talvez estava saindo da UI, que a UI se juntou com a Terco, né, Uhum. Sim, sim, sim. e a Terco trazia um braço muito grande de informalidade, uma empresa nacional, mas a Ernst Young é uma empresa sensacional também de trabalhar, Sim, bem sim. sensacional. Não, sem dúvida, né. Mas o mais importante, assim, Rodrigo, que eu vejo, não é nem as empresas que eu passei em si, né, mas a mudança que realmente teve na área de comércio exterior que eu estava comentando no começo aqui do nosso bate-papo, tá. Uhum. Eu s hoje eu já fui um pouco mais do que hoje, né, mas ainda sou muito ativo na questão de LinkedIn e tal, de escrever artigos, etcétera, né. Eu escrevi um artigo que eu defendo muito a ideia de que hoje é importante ter um C-level voltado para comércio exterior, que nós não temos ainda nas empresas. São raríssimas empresas que têm alguém de comércio exterior com assento, né, no C-level, tá. Até acho que deveria, né, ser criado um cargo chamado Chief Trade Officer, tá, um CTO, né, ou seja, um cara responsável que reporta direto para o CEO da empresa para assuntos de comércio exterior, tá. Porque você imagina o tamanho do risco, hoje, de uma empresa que não se atenta para uma questão de sanção econômica, tá. Uma empresa que não se atenta para questões geopolíticas. Hoje, quando a gente fala de tarifaço, por exemplo, do Trump, tá, você percebe que a questão geopolítica está totalmente, como que eu posso dizer, não está sólida, né, a gente percebe uma mudança muito grande nessas questões, tá. Então novos acordos começam a surgir, novos países, se tornam aliados de outros, tá, que antigamente não tinha essa aliança, né. Você tem que buscar novos fornecedores, porque a questão da tarifa acaba impactando muito a tua empresa, tá. E não somente isso, outros temas que já são mais característicos, né, se você erra uma classificação fiscal de um produto, não recolhe imposto de forma correta, se você não considera um acordo internacional, você acaba pagando imposto que não precisaria ter sido pago, tá. Então, a área de comércio exterior, hoje, como eu falei, não é mais aquela área que era no passado, né, totalmente operacional, eh, repetitiva, atividades repetitivas, hoje é uma questão totalmente estratégica. E por que que as empresas não têm esse cargo, se levam alguém específico de comércio exterior, tá. Então faria todo sentido, né, hoje algumas empresas já têm essa estrutura, mas ainda é algo muito raro no mundo inteiro. Até a nível de conselho de administração, né, ter essa voz diretamente desse profissional que você indicou aí, essa necessidade de ter esse efluente do nascedor dessa posição, né. Exato, exato. Normalmente quem leva essas questões é o diretor financeiro, que muitas vezes sabe de forma high level, né, não é um especialista. Agora eu creio que isso hoje, Daniel, isso vai mudar. Com toda esse panorama geopolítico que você falou, eu creio que isso vai mudar. Ó Exatamente, exatamente, Rodrigo. Eu vivenciei um pouco desse mundo, né, quando eu trabalhei na Vistion, né, dando um pouco de continuidade aqui na minha carreira, né. Entrei na KPMG, como sócio-diretor, fui promovido a sócio, tá, e depois eu recebi um convite que foi realmente algo que mais me deu, orgulho na minha carreira, que foi para assumir a liderança de customs da consultoria na América Latina. Né, desculpa, na América toda, né, inclusive Estados Unidos e Canadá, tá. Então eu tinha ali na KPMG, a missão de coordenar 300 profissionais na área de customs, né, então, nós tínhamos o líder global de customs,
Eu era responsável Américas, tinha um responsável Europa e um responsável pela Ásia, tá. E era um comitê executivo ali da área de customs, tá. Então, realmente ali foi algo que me encheu de orgulho, né, por um convite. Normalmente essa posição é atrelada ou é atribuída a um americano, tá, mas não foi atribuída a um brasileiro, né, que liderava inclusive a área dos Estados Unidos, tá. Mas eu sentia falta de uma coisa na minha carreira ainda, que era justamente a questão da experiência profissional fora do país, que eu não tinha, né. Eu fui de trainee a sócio, sempre no Brasil, e como eu comentei, a KPMG naquela época não pôde me oferecer essa oportunidade. Mesmo com essa posição global, eles não te deram a possibilidade de você, por exemplo, morar nos Estados Unidos? Não, porque as empresas são totalmente independentes, Hum, né, então apesar de ter, essa liderança Américas, né, eu era um sócio da KPMG Brasil, firma, Brasil. tá, então não precisava realmente, ter uma necessidade muito grande mesmo, né, de contratar um profissional, nos Estados Unidos, aí eu tornaria sócio de uma empresa americana e não mais sócio da empresa brasileira, tá, mas é algo um pouco mais complexo, né, então naquele momento realmente não foi uma oportunidade que eu tive, estava muito feliz, né, e aí surgiu, né, essa oportunidade de ir pra Vistion, tá. A Vistion era minha cliente na época de KPMG, e durante um projeto eu conheci o vice-presidente de logística da Vistion, né, que me fez esse convite, e para assumir uma posição global de customs em Portugal, tá. A Vistion, apesar de ser uma empresa americana, a maior fábrica da Vistion fica em Portugal, lá em Palmela, né. E aí foram alguns meses de namoro, de negociação e tal, e eu resolvi encarar esse desafio de novo. Era uma oportunidade que eu queria muito, né, que era morar fora do país, e Portugal é um país atrativo, né. Eu acho que tem uma facilidade de adaptação para os filhos, pelo fato da língua, a cultura muito semelhante, o clima, né, muito bom também, é parecido com o clima aqui no Brasil. Então, eu resolvi aceitar esse desafio, tá. E aí em 2023 fiz as malas e fui para Portugal, tá. Eh, a única coisa que eu combinei com a minha esposa naquela época foi: "Vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade", tá. E nós fizemos isso muito bem, tá. Então